Olá, bom dia! É um prazer estar com você para mais um momento de aprofundamento jurídico em um tema que toca diretamente a vida de milhares de brasileiros, a busca pela saúde, pelo bem-estar e pela estética. Hoje vamos desvendar uma distinção crucial na justiça brasileira. De que é a responsabilidade legal quando uma cirurgia plástica, um procedimento tão delicado, não sai como o esperado? E a resposta não é única. Ela depende fundamentalmente de onde a cirurgia foi realizada, se em uma clínica particular ou no hospital do SUS, através do nosso Sistema Único de Saúde. E o nosso foco de hoje, a nossa lente de aumento, será no cenário particular, onde o STJ estabeleceu regras muito específicas para proteger o consumidor, que a obrigação de uma clínica particular é a obrigação de resultado. Para quem busca o embelezamento, o procedimento de clínica particular está sob o guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor. A regra do direito é que o médico tem a responsabilidade subjetiva, ou seja, o paciente teria que provar a culpa do médico. Mas a cirurgia plástica estética é a exceção que confirma a regra. O STJ entende que aqui o profissional assume uma obrigação de resultado. Isso é fundamental. O cirurgião não se compromete apenas a usar as melhores técnicas. Isso seria a obrigação de meio, mas sim a entregar o objetivo específico de embelezamento. Se o resultado prometido não for alcançado, o contrato é considerado quebrado ou tecnicamente inadimplido. E a consequência imediata é que um simples insucesso estético gera uma poderosa presunção de culpa por parte do profissional. A batalha judicial já começa com o fardo da prova que é invertida. O paciente não precisa provar a falha, é o médico que precisa provar que não falhou. E o STJ criou um critério inovador, o critério do senso comum, um critério que veio agora no novo julgamento. É neste ponto que a jurisprudência evoluiu com uma decisão importantíssima no recurso especial lá do STJ, ao introduzir o critério do resultado desarmonioso, segundo o senso comum. O tribunal reconheceu que a beleza é subjetiva, mas o insucesso estético precisa ser objetivo, o suficiente para gerar responsabilidade. E o que diz a nova regra? A culpa do profissional pode ser presumida, mesmo que não tenha havido um erro técnico clássico. Ou seja, mesmo que o médico tenha feito tudo certo do ponto de vista técnico, se o resultado final for para a pessoa média, para o senso comum, pior ou desarmonioso em relação à condição anterior da paciente, a presunção de culpa está afirmada. Isso retira das mãos do paciente a obrigação quase impossível de provar que o bisturi foi mal utilizado e coloca o foco onde realmente importa, o insucesso estético visível e objetivo. E como o médico se defende? A chamada excludente de responsabilidade. Então, se a culpa é presumida, o cirurgião pode se defender. Ele precisa comprovar que houve uma causa excludente de responsabilidade, algo que quebre o nexo de causalidade. Temos duas principais: o caso fortuito ou força maior, que é um evento imprevisível, inevitável, com uma reação adversa raríssima, por exemplo, que foge ao controle do médico. Ou então, a culpa exclusiva da paciente. E aqui falamos da paciente que ignora completamente as orientações médicas, como a proibição de fumar, a obrigatoriedade de usar cinta ou os cuidados com a exposição solar. Essa desobediência é a única causa do dano. Essa jurisprudência reforça a importância do dever de transparência. O médico precisa ser didático e minucioso no termo de consentimento informado, esmiuçando os riscos, as limitações e os resultados possíveis para que a paciente tenha uma expectativa real e não fantasiosa do procedimento cirúrgico. E se o procedimento for no SUS? Aí a questão se modifica. Se o procedimento ocorre em hospital do SUS, a responsabilidade é da entidade que administra o hospital, o Estado ou o município. Aqui o que rege a responsabilidade objetiva do ente público, previsto na Constituição Federal. Isso é uma enorme facilidade para o paciente. Você não precisa provar a culpa do médico. O Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes, independentemente da comprovação de negligência.
O paciente que busca reparação contra o Estado só precisa provar 3 coisas: a conduta, ou seja, a ação ou omissão da equipe, o dano causado, a lesão que foi sofrida pela paciente, e o nexo de causalidade, a ligação direta entre os dois, entre a conduta e o resultado. Provando isso, o caminho para a indenização é simplificado. E o médico do SUS? Se o Estado pagar, ele tem o direito de regressão. Aí sim, o Estado move uma segunda ação contra o médico profissional, mas ele é quem terá que provar a culpa. Em síntese, a justiça brasileira traça uma linha clara na saúde. Nas clínicas particulares, em caso de procedimento estético, o foco está na obrigação de resultado, na presunção de culpa pelo resultado desarmonioso, segundo o senso comum. Já no SUS e hospitais públicos, o foco está na responsabilidade objetiva do Estado, garantindo que o cidadão seja reparado pela falha no serviço público essencial. É um sistema que busca proteger o consumidor e o paciente, ao mesmo tempo que exige o máximo de transparência e profissionalismo dos nossos cirurgiões. Se você tem dúvidas sobre cirurgia plástica, procure o Ministério Público e a Defensoria para que você tenha melhores informações. Esse foi o programa de hoje. Voltaremos semana que vem. Até lá!